Oi, terceiro ano, aula final da breve história dos Estados Unidos aqui em Geografia. Hoje a gente vai trabalhar o mapa 4, que você está vendo aí bonitinho nas setinhas que ilustram a nossa aula. E tá vendo que hoje o babado vai ser forte, o bicho vai pegar entre o norte e o sul. Mas antes de chegar na briga entre eles, vamos dar um retrospecto rapidinho, né? O que aconteceu no outro capítulo. Você vai lembrar que a geografia, ela impôs, né, o clima impôs ao norte dos Estados Unidos, impôs ao sul dos Estados Unidos processos de colonização diferentes. No norte você vai ter uma colônia de povoamento e no sul você vai ter uma colônia de exploração com meios muito parecidos com o que acontece no Brasil, certo? Com o que aconteceu no Brasil. Ambas, porém, tanto no norte quanto no sul, tinham como mão de obra o negro africano, certo? Foi assim durante a colonização toda, mas quando você tem o mapa 3, quando a gente vai discutir a independência dos Estados Unidos, você vai lembrar que norte e sul se juntaram, ok? Para lutar contra a Inglaterra. Bom, a partir daí, abrindo aspas, norte e sul não falaram mais a mesma língua. O norte, por causa das questões climáticas e de geografia, teve que se adaptar a um processo, a uma produção agrícola diferenciada, né? E justamente por causa disso, o norte acabou mais aberto ao que acontecia na Europa. Então, por exemplo, o norte se tornou liberal antes do sul. O norte começou um processo de industrialização. Enquanto isso, no sul do país, você mantém as plantations, você mantém a colônia de exploração, do jeito que é no Brasil. Mas no norte, você tem o nascimento de mentalidades diferentes. Então, o norte, na virada do século XVIII para o século XIX, o norte dos Estados Unidos da América, ele é liberal, ele é industrial, tá? Em um processo de crescimento. Agora, se as pessoas no norte, se elas são liberais, elas começarão a questionar o papel da escravidão. Concorda? Porque você já aprendeu com o tio que escravidão e mundo liberal não combinam, porque o mundo liberal precisa de um mercado consumidor, e para ter um mercado consumidor você precisa que exista salário, e na escravidão não tem salário. Agora, só o burburinho do fim da escravidão já fez os fazendeiros do sul dos Estados Unidos ficarem doidos da vida. Porque é evidente, cara, isso aconteceu no Brasil também, esses caras não querem o fim da escravidão. Porque eles investiram. A grana que eles tinham, eles gastaram com escravos, tá? Então, o sul do Brasil, ó, o sul dos Estados Unidos, não vai querer discutir, em hipótese alguma, o fim da escravidão. Justamente por causa disso, em 1860, o que o sul faz? Olha que louco. O sul ataca o norte. O sul declara guerra ao norte dos Estados Unidos. Não se esqueçam, já existe Estados Unidos da América. Declara a guerra, tá? E o sul se separa dos Estados Unidos. Ataca o norte, se separa dos Estados Unidos e cria aquilo que ficou conhecido como os Estados Confederados. Tinha bandeira, tinha moeda. Então você tem a confederação, né? Os Estados Confederados, o sul contra o norte. Tá? O norte, de certa forma, no primeiro momento, lá por volta de 1860, ele é pego desprevenido, mas você não pode negar o quanto a industrialização e quanto a riqueza do norte já é maior do que a do sul. O norte é atacado, mas no contra-ataque o norte vai se dar muito melhor. Tá? Passados 5 anos de guerra, quem que venceu essa batalha, quem que venceu a guerra de secessão? Eu esqueci de falar o nome da guerra, né? A guerra de secessão. Secessão é a mesma coisa que separar. Foi o norte, porque o norte já tinha mais investimento, mais armamentos até, né? Se você for pensar, e estava mais preparado para um conflito que acabou sendo suicida, tá?
Em 1865, a Guerra de Secessão ela acaba, ok? A guerra ela acabou, chegou ao fim. Os estados do Sul foram incorporados aos Estados Unidos da América, e é importante dizer que até hoje, no sul dos Estados Unidos, ali aquela região de Mississippi, por exemplo, você tem ressentimentos, tá? Você não vai achar que os sulistas estão de comum acordo com os caras de Nova York, Washington, não estão não, tá? E se você for negro no sul, nessas regiões, ainda você é tratado, você tem o racismo imperando nessas regiões. O Pro está generalizando, mas você tem isso, tá? Quem acaba sendo presidente nessa época e saindo como um herói é o Abraham Lincoln, tá? Que tem filme dele, que ganhou Oscar, e tem aquele filme que é uma piada, que é muito legal, assista, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, algo assim, vale a pena assistir, é divertido. Trata um pouco desse momento, desses conflitos, tá? Vale a pena você assistir, ele é bem legal. É bobo, mas é legal. E aí o que acontece em 1868 para a tristeza do sul dos Estados Unidos? A escravidão nos Estados Unidos, ela é abolida. Acaba a escravidão. Certo? Ok. Bom, você deu uma olhada no mapa, né? Você viu nesse mapa, no mapa 4, que não tem mais nativos. Você percebeu esse detalhezinho? A gente ficou só na briga, né, entre norte e sul. Mas olha aí o que está no resto do mapa do século XIX. Está escrito marcha para o oeste. E o que foi isso? Ao longo do século XIX, você vai ter uma corrida atrás de ouro, uma corrida atrás de territórios, e você vai ter a branquelada toda do leste dos Estados Unidos desbravando o restante do território. E nessa brincadeira deles, o que vai acontecer com os povos nativos? Aqueles que reagirem serão exterminados, tá? Você vai ter milhões de mortos, tá? Sem exagero nenhum, é um genocídio. E os nativos que a resistirem a essa ofensiva dos brancos, dos puritanos, dos norte-americanos, né? Eles serão relegados às reservas indígenas. Tá? A situação dos povos indígenas nos Estados Unidos hoje ela é tão terrível, tão cruel, que números mais pessimistas dizem que os nativos norte-americanos alcançam, se tanto, 100 mil. Tá? É um número terrível, tá? É um número muito baixo. Tá? Eles vivem em reservas indígenas. E aí, no final do século XIX, você tem a consolidação, então, do que são os Estados Unidos da América que você conhece hoje. Tudo bem? Aulinha basiquinha para fechar a breve história dos Estados Unidos. Eu gostaria agora que você desse uma olhada naquele primeiro videozinho, lembra do desenho, que também tem um título, se não me engano, de Breve História dos Estados Unidos? Depois dessas duas aulas comprou, dá uma olhada novamente naquele videozinho, e eu acho que ele vai fazer mais sentido agora. Tudo bem? Obrigado pela atenção, se cuide e juízo aí pelos próximos dias. A gente se fala. Tchau, tchau.